Pessoal, a questão de número 3, ela tem um caráter eminentemente jurisprudencial, certo? Ela trata de alguns precedentes bem recentes dos tribunais superiores e requer dos alunos a identificação dos itens corretos. Passando agora para a análise dos itens, o item 1 diz o seguinte: é inviável o acolhimento do requerimento formulado pela DPU para assistir parte em processo que tramita no STJ, nas hipóteses em que a Defensoria Pública Estadual atuante possui representação em Brasília ou aderiu ao portal de intimações eletrônicas. Esse item está correto, é um precedente bem recente do Superior Tribunal de Justiça. E esse precedente ele consiste, inclusive, em uma atualização de um precedente anterior de 2016. Em 2016, o STJ decidiu que seria possível a atuação da DPU em processos de competência de defensorias estaduais, quando estivessem nos tribunais superiores, caso essas defensorias estaduais não possuíssem escritório estruturado de atuação em Brasília. Isso seria devido aos princípios da unidade e da indivisibilidade que permeiam a estrutura da Defensoria Pública e a sua regulamentação constitucional no Brasil, certo? Ocorre que, apesar dessa atuação ser possível, a interpretação do STJ ela é restritiva, e agora em 2020 ainda mais restritiva, então apenas em algumas hipóteses que a DPU poderá atuar. Primeiro, e conforme esse precedente mais recente, caso a Defensoria Estadual não possua escritório de atuação estruturado em Brasília, e a atualização diz que, caso também essa Defensoria não tenha aderido ao portal de intimações eletrônicas do STJ. Então, para que a DPU possa atuar, é necessário que a Defensoria Estadual não possua nenhum desses dois requisitos. Conforme informação de fevereiro desse ano, apenas 4 defensorias estaduais não possuem escritório estruturado em Brasília e nem aderiram ao portal. Então, a conclusão é: ainda que a Defensoria Estadual atuante não tenha escritório de atuação estruturado em Brasília, é possível que ela atue perante os tribunais superiores sem o auxílio da DPU, desde que ela tenha aderido ao portal de intimações eletrônicas do STJ, certo? Então, está aí a atualização do precedente consolidado do STJ e o item 1 está correto. Passando agora para o item 2. A entidade que foi admitida como amicus curiae em ADPF tem legitimidade para, no curso do processo, formular pedido para concessão de medida cautelar. Gente, esse item está incorreto. Por quê? Porque o amicus curiae, segundo o posicionamento recente do STF, ele não tem legitimidade para formular pedido de concessão de medida cautelar. O ministro relator desse processo, que foi o ministro Marco Aurélio, ele entendeu que o amicus curiae, ele, na qualidade de terceiro interessado, ele não teria essa legitimidade. O processo em questão, só para fins de curiosidade para vocês, foi a ADPF 347, que é conhecida como a ADPF do Estado de Coisas Inconstitucional, certo? E o IDDD, que é uma instituição que está inserida nesse processo como amicus curiae, ele entrou com pedido de medidas cautelares, agora em março, para a proteção da população carcerária em face da pandemia do Covid-19. O ministro Marco Aurélio ele entendeu que o IDDD ele não teria essa legitimidade e o posicionamento do ministro foi referendado pelo Pleno, certo? Por isso o item está incorreto. Agora o item 3. Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal do Pleno do STF de decisão de turma ou do plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Esse item, gente, o item 3, ele está correto e ele consiste na redação literal da súmula 606 do STF, certo? Todavia, eu inseri esse item na questão porque, recentemente, agora em 2020, há um precedente do Supremo Tribunal Federal que entendeu que cabe habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro do STF. E aí ficou essa questão, se na súmula entende que de decisão de turma não cabe, mas de decisão individual de ministro caberia. Por enquanto, o entendimento é esse mesmo, a súmula continua valendo e, caso seja um ato colegiado de turma, não caberá habeas corpus, e caso seja um ato individual de ministro, caberia então o habeas corpus. Mas eu destaco para vocês, e é muito importante ter atenção nesse momento, de que essa decisão, esse precedente foi formulado com base em uma decisão monocrática, se não me engano. Então é muito possível que haja uma alteração desse entendimento em breve.
Então é importante a atenção. Por enquanto, o entendimento ele está valendo e a súmula também continua valendo, mas pode ser que em breve ele seja alterado, certo? Recomendo que vocês fiquem atentos aos próximos informativos do STF com relação a essa questão. E agora, passando para o último item, o item 4, diz o seguinte: é constitucional, lei municipal, que proíbe a utilização de material didático com conteúdo relativo à diversidade de gênero nas escolas municipais. Pessoal, o item evidentemente está errado, certo? É inconstitucional, é uma lei municipal com esse teor. Essa foi a decisão que o STF tomou e julgou por unanimidade na DPF 457, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros entenderam que esse tipo de previsão por uma lei municipal, além de violar as normas gerais de competência, da competência da União para dispor em normas gerais sobre a educação, certo? Que ele também configuraria uma violação aos princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação, que poderia inclusive configurar uma espécie de censura e que contribuiria também para a manutenção da discriminação e de práticas discriminatórias, certo? Por conta disso, o item 4 ele também está incorreto. O gabarito da questão é a alternativa D, corretos os itens 1 e 3.